TV Artilheiro. Está com o técnico Rogério Ceni aqui para a entrevista coletiva. Vamos ouvir o treinador da equipe do Fortaleza, técnico Rogério Ceni, falando da vitória de 3-1 aqui nos aflitos diante da equipe do Náutico. Rogério, a vitória de 3-1, boa noite. A vitória como resultado foi muito bom, né? Fora de casa, iniciar uma Copa do Nordeste com 3 pontos, é sempre importante. Somente 11 dias de treinamento, né? Contra uma equipe que vinha treinando praticamente desde o fim de novembro. A parte física faz uma diferença muito grande. A gente espera agora poder voltar. Amanhã, chegamos meio-dia, vamos dar folga o resto do dia para todos. E na quinta-feira a gente continua a pré-temporada. Nós não saímos de pré-temporada ainda, não era para estar tendo que gastar dias para ensaio, de bola parada, de tudo isso, né? Então nós temos ainda muito para evoluir na parte física para depois adentrar a parte tática. Por isso que eu fiz questão até de manter a maioria dos jogadores que já estavam no ano passado, que ao menos tinham uma compreensão, né, de como era o jogo do ano passado. Só perdi o 9, que é o Gustavo, uma característica totalmente diferente do Júnior Santos. Nós não temos um 10, improvisamos o Ederson, que algumas vezes fez isso, mas em poucos minutos, não no jogo todo, né? Assim, é mais difícil para ele. E perdemos o Lixo, um zagueiro canhoto, com a entrada do Patrick. O resto foram jogadores, o Paulo, né? O Paulo fez uma grande partida para mim, foi talvez o melhor jogador em campo, na minha opinião. Jogador privilegiado fisicamente, que não sente o jogo, jogou 90 minutos em alto nível, né? Também foi um jogador que se destacou. E o restante a gente manteve o padrão do ano passado para não, apesar da diferença física de uma equipe para outra, para ao menos ter uma noção tática mais ou menos de como o time jogar. Mudamos a característica de jogar, não marcamos pressão hoje, porque seria loucura da nossa parte marcar pressão com tão pouco de tempo de preparo físico. Até que ponto o gol aos 30 segundos foi importante para esse resultado? Todo gol é importante, começo do jogo, começar na frente, você consegue se postar melhor. Foi uma equipe que tinha hoje na principal característica a velocidade do Júnior Santos com o Romarinho, né? Nós pensamos até em começar junto com o Edinho, os três, né? Só que o Edinho até entrou no segundo tempo e a gente viu que está um pouco abaixo fisicamente, né? Ainda não tem caixa para jogar os 90 minutos, então nós preferimos segurar. O Mário, já é um jogador que fazia essa função tática e é um jogador privilegiado, né, na parte física, consegue render mais, só que também qualquer falta próxima, eu acho que até eu já estava com medo dele ser expulso ainda no primeiro tempo, para compensar a expulsão do Náutico, então eu tive que puxar ele para fora já no primeiro tempo, não quis nem esperar os 3 minutos que faltavam, pelo fato do medo realmente dele ser expulso, né, e aí o Edinho entrou, fez algumas boas jogadas, mas num todo ainda a gente precisa melhorar, mas o que também é natural desse momento da competição. É um time diferente do que era no passado, características totalmente diferentes. Não temos aquele grande 10 ainda, talvez o Matson pudesse exercer essa função, mas ainda está um pouco fora de forma, ainda precisa treinar bastante para entrar em forma. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele entre em forma. A zaga, nós tivemos já a saída do Patrick, tivemos que improvisar com o Delay, que nós treinamos esses 10 dias com ele na zaga. Não, é um jogador de muita mobilidade, mas é diferente, né? A posição de um volante para um zagueiro, a não ser uma emergência, quando você está perdendo um jogo, tirar um zagueiro, sacar. Então, assim, nós precisamos de algumas peças importantes ainda para montar esse time para o futuro. Agora, como resultado, foi bom. Rogério Ceni, ano passado você comandou o time no Cearense e na Série B. Foi seu primeiro jogo comandando a Copa do Nordeste. O que apresenta, na sua ótica, uma Copa do Nordeste? Cara, eu não tenho, honestamente, eu joguei, por exemplo, Rio-São Paulo, vamos dizer que é um confronto, em tese, parecido, né? Onde tem times de diferentes estados, mas é uma competição regional, né? Eu lamento que a Copa do Nordeste ela adentre ao Campeonato Brasileiro. Se a Copa do Nordeste não ultrapassasse o limite do Campeonato Brasileiro, assim como é o Campeonato Cearense, a gente teria que ver de outra maneira. É importante, porque pra gente é importante, você vai ter confrontos contra a Bahia, vai ter confrontos contra Ceará, vai ter confronto contra a CSA, agora já é o próximo, né, inclusive, né? E isso é bom para você ter parâmetro, né, para o Campeonato Brasileiro, mesmo que seja num começo, né, ou vai encontrar isso mais à frente, depois, se a gente conseguir classificar, é claro, ajuda você ter uma noção nesse sentido. Mas é uma competição que o que atrapalha só é a fase semifinal e final, sei lá, entrarem no meio do Campeonato Brasileiro para uma equipe que precisa se concentrar na competição. É difícil você jogar uma Copa do Nordeste e um Campeonato Brasileiro simultaneamente, né? Essas duas novas contratações, o uruguaio e o Gabriel que estão chegando. Tanto o Santiago quanto o Gabriel, na verdade o Gabriel nós já vimos
há algum tempo tentando, né, a contratação do Gabriel, mas parecia que não ia sair a contratação. Nesse meio tempo nós fomos atrás do Santiago e conseguimos, quer dizer, eu nem sei se o presidente pode falar melhor, eu não sei se efetivou a contratação ou não, se ele falou que... O Santiago já chegou em Fortaleza. Não sei se tem contrato assinado ou não, já então não vou falar pelo que eu sei, mas não sei de assinatura de contrato. E nesse meio tempo nós encontramos o Santiago, que é um jogador, um segundo volante, né, com boa chegada na área, com características parecidas com o Paulo, ou com características mais parecidas com o Bonilha, com o Jean Patrick, que nós tínhamos no ano passado. Nós procurávamos um jogador assim. E aí, após o acerto verbal com o Santiago, nós tivemos uma reviravolta na situação do Gabriel. E aí nós acabamos contratando 2 bons jogadores para uma mesma posição. Nós já temos Felipe, temos Paulo, temos o Marlon que pode fazer essa função. Ficou uma função meio congestionada, mas congestionada de bons jogadores, né? Isso é uma coisa boa. Agora vai ser uma briga boa para ver quem joga. E possivelmente, se nós não encontrarmos um 10 em breve, ou se o Matos não entrar em condições em breve, nós vamos jogar até com um tripé, usando 3 desses 4 jogadores para poder aproveitar ao máximo os jogadores que vieram, que são bons jogadores, que não são 10 de função, mas que a gente vai ter que mudar talvez a maneira da equipe jogar diante do time que nós temos esse ano, comparado ao que tinha no final do ano passado. Ceni, boa noite. Como é que se faz, como é que se avalia, perdoe por chegar atrasado na coletiva, mas como é que se avalia esse resultado de vitória na casa do adversário, com um time que estava treinando há muito mais tempo que o Fortaleza? O resultado é muito bom, claro. Se você viesse na estreia com 11 dias de treino, né, e conseguir uma vitória por 3-1 fora de casa, seria... Lógico, você já assinaria o contrato antes, né? Eu não posso nem dizer que eu não gostei da forma como nós jogamos, porque é tão pouco de parte tática que foi aplicado. Nós tivemos um dia a bola parada, por exemplo. Ontem, nós fizemos pela primeira vez uma bola parada. Então, assim, eu não posso nem cobrar tanto deles nesse sentido. Agora, a gente vai precisar evoluir muito como time, até mesmo com mais 1 ou 2 contratações boas, né, para a sequência do campeonato. Agora é uma disputa saudável, uma disputa boa entre posições. Acho que nós temos um elenco melhor nesse janeiro do que nós tínhamos no janeiro do ano passado. Agora, hoje nós temos um time e que é natural por estar 11 dias treinando, jogando inferior a um time que jogou em novembro passado, por exemplo, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. Mas acredito também que seja um pouco natural devido ao estágio que a gente se encontrava naquela época e o entrosamento que a gente tem hoje. Muito obrigado. Rogério, então, a gente combinou, né, de conversar agora, que eu gostaria que você falasse, então, qual é a meta com o Cearense começando o mês que vem, tem a Copa do Brasil nas 8ª de final e a Copa do Nordeste? Bom, primeiro, viver jogo após jogo. Mas nós temos 7 jogos de Campeonato Cearense e nós temos 8 jogos de Copa do Nordeste para tentar chegar às quartas na Copa do Nordeste e a semi no Campeonato Cearense. Vamos tentar, agora nesses próximos 10, 11 dias de treinamento que nós temos antes do próximo jogo, né? O que é um pouquinho incoerente, porque gostaríamos de jogar, por exemplo, dia 22 e ter uma semana a mais para preparar melhor o time. Tivemos que interromper a preparação para começar a mexer na parte tática um pouquinho antecipado. Mas é classificar a equipe para as 2 fases e aí ver o que a gente consegue crescer, quem consegue chegar ainda com alguma contratação que possa ver em breve, porque senão você perde muito tempo, o time fica num estágio muito avançado, o outro tem que entrar, começar, você tem que repetir coisa para aqueles que já estavam, para adaptar o jogador que chega, né? Mas a princípio é tentar levar a equipe a classificação nas 2 competições e tentar começar a ajeitar esse time pensando no Campeonato Brasileiro, que é o grande desafio para o Fortaleza. Eu, por exemplo, assisti Corinthians e Santos ontem, um jogo de um nível bem mais alto, né? Viu São Paulo jogar Florida Cup, viu Flamengo jogar Florida Cup, quer dizer, são times que se encontram num estágio muito superior ao nosso e de investimentos também extremamente superiores ao nosso. Agora, nós vamos ter que encontrar, porque nós temos um pouquinho mais de orçamento para achar um ou outro jogador e aí tentar desenvolver um time em cima disso. E até nessa linha das contratações, a gente viu que você ia substituir o Derlei no lugar do Júnior Santos, mas daí o Patrick saiu machucado. Como é que fica a zaga? Pois é, nós estamos tentando, nós perdemos primeiro o Liger, que eu não gostaria de perder, mas foi da noite para o dia, anunciou a contratação no Red Bull. O Campeonato Paulista é uma vitrine, é um atrativo sempre, né? O Jussani eu gostaria de ter continuado com ele, mas acho que nós demoramos um pouco para fazer a negociação, que ao menos nós teríamos uma zaga já acostumada, né, com o que vinha sendo feito no ano passado.
O Roger é o único remanescente dessa zaga e o Patrick é uma aposta, um jogador jovem do Oeste que nós trouxemos. É normal também que sinta um pouco mais, pese um pouco mais para ele. É um zagueiro destro jogando pela esquerda, apesar de ter jogado assim no Oeste. Mas eu gosto do zagueiro canhoto pela esquerda. Só que arrumar um zagueiro canhoto no futebol brasileiro com boa saída, do jeito que no sistema que a gente joga, é muito difícil, né? Então nós estamos batalhando por mais um zagueiro, tentando contratar mais um zagueiro, para aproveitar também o Derlei nessa posição, já que o meio-campo está bem congestionado, né, de jogadores, de bons jogadores. O Derlei tem muita vontade. E ele treinou 10 dias nessa posição e eu ia trocar, na verdade, eu ia empurrar o Ederson de 9, o Júnior já estava cansado. Eu ia empurrar o Ederson para 9, com 2 velocistas do lado, e fazer um tripé no meio com o Derlei, Felipe e Paulo. E manter a zaga, mas daí o Patrick pediu para sair, aí também baixou a bola aérea nossa, porque saiu o Júnior Santos, que é um jogador alto, fazia o primeiro pau, o Derlei entrou no lugar do Patrick, ninguém fica no primeiro pau, o juiz inverteu, um escanteio, um lance clamoroso, que era um tiro de meta, foi tão claro lá do banco da obra, foi um tiro de meta, jogador do Náutico que desviou a bola, e aí nós pecamos na marcação de bola parada, tomamos um gol aqui. Mas nós precisamos de contratações, precisamos de mais zagueiro, lógico, nós precisamos, e tentar, se a gente não desenvolver um camisa 10 dentro do que nós temos de sistema, ou muda-se o sistema de jogo, está difícil encontrar um 10, é caro, né? Os 10 que são bons, né? E você não tem dinheiro para compra. Você tem dinheiro até para pagar um salário razoável, mas não tem dinheiro para compra. Ou nós desenvolvemos um 10, ou nós mudamos o sistema de jogo. Vamos ter que tentar se adaptar. Você está falando sobre os custos. Aí a palavra do técnico Rogério Ceni falando aqui em Recife. TV Artilheiro.